Sim. Então, eu pedi ao Dr. Antônio para dizer, né, que essa é a terceira vez, né? Essa é a terceira vez que eu venho. E vocês têm sido muito simpáticos, muito gentis. E a impressão que eu tenho é que vocês gostam, né, desses seminários. Então, eu não quero só palavras vazias, né? Oh, foi ótimo, tal, né? Aí você senta aqui, me ouve, aí depois vai para casa e se esquece tudo. O que eu queria? Eu queria saber que, por exemplo, após, né, participar do seminário e das palestras, eu gostaria de saber se esses módulos o ajudaram a se tornarem melhores homeopatas, melhores prescritores, se ajudou vocês a se tornarem melhor homeopatas para que possamos ajudar mais e mais pessoas nesse mundo, nesse maravilhoso sistema que nós temos. Então, eu quero ter essa resposta de vocês, as pessoas, né, que participaram dos seminários anteriores e desse também, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Então, eu não quero só elogio, tá? Eu não quero uma opinião honesta, embasada, né, sobre o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se há alguma coisa que precise, que deva ser mudado para seminários futuros, algo que vocês gostariam de abordar, né? Tópicos ou temas, né, que poderíamos incluir. Então, eu estou vindo aqui falando sobre a minha experiência, o que eu faço, o que eu fiz na minha prática, na minha clínica, e o que está me ajudando na minha clínica e para a minha clínica, para melhorar, para que tenha mais resultados, né? Então, a resposta que eu quero de vocês é o que vocês precisam, o que vocês talvez não tenham, um tópico, um assunto sobre o qual vocês ainda têm dúvidas que precisam ser esclarecidas. E aí, se possível, eu vou incluir isso nos nossos próximos seminários, né? Se for possível, até mesmo ainda durante o dia de hoje. E é isso que eu quero de vocês. Isso vai nos ajudar a fazer com que essa seja uma melhor experiência de aprendizado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como o Dr. Crispin falou, logo que eu voltar para a Índia, eu vou mudar para uma clínica nova, maior, né, instalações maiores. É uma realização de um sonho para mim. Porque né, eu tenho trabalhado muito nesses últimos 22 anos da minha prática, né? Trabalho bastante, trabalho com afinco. Eu tenho tido algum sucesso e, como resultado desse sucesso, eu consegui uma clínica maior, né, onde eu terei mais flexibilidade e instalações onde eu possa atender, né, médicos, pessoas, para que eles possam sentar comigo e ensiná-los. Então, o que eu ensino para vocês aqui é mais teórico. Claro, com aquelas experiências práticas dos vídeos, mas ainda assim, não é uma experiência mais abstrata. Então, o que eu faço com o paciente na realidade, na prática, quando o paciente vem à minha clínica, não tem como explicar, né? É melhor, é uma experiência que merece ser vista, que precisa ser vista. Então, nós tivemos esse tipo de experiência no passado, mas as instalações não eram as ideais. Hélio, Antônio, Amélia já estiveram na Índia e ficaram conosco lá, participando da nossa prática diária. Eles já viram, né, nossa prática, como nós trabalhamos com os pacientes. Então, agora
eu estruturei, né, essa prática é uma sessão de 2 semanas com o objetivo eminentemente prático. Vocês vão estar sentados comigo, nós vamos trabalhar bastante, de manhã até à tarde, à noite até. Nós temos uma prática realmente muito grande, então nós temos muitos pacientes. Eu vejo mais ou menos de 60 a 90 pacientes por dia, né? 5 ou 6 casos novos a cada dia. Então, vocês poderiam estar sentando comigo, né? Eu vou explicar os segmentos, casos novos. Vocês também vão ter a oportunidade de trabalhar com os meus assistentes. Eu tenho 4 assistentes, né? Às vezes eu tenho até mais assistentes, né? Então, vocês vão estar sentados com os assistentes quando eles fizerem a tomada de casa dos casos novos, né? E aí, os segmentos, vocês estariam sentados ao meu lado. Então, se um segmento for importante, um bom segmento, eu estaria explicando em detalhes. E nós trabalhamos de manhã e de noite, e durante a tarde nós temos um intervalo de mais ou menos 2 horas e pouco, né, para descansar e para almoçar, né? E durante o restante da tarde, poderíamos ter palestras para fazer uma revisão do que nós vimos na prática e também abordando outros assuntos. Mas, realmente, essa sessão, o objetivo dela é dar para vocês realmente a prática. Então, eu poderia acolher 2 médicos por vez, né, por exemplo, um período de 2 semanas, aí depois de 15 dias, então, eu poderia receber mais 2 médicos. Se você quiser ampliar a sua estada, por exemplo, né, a gente pode também trabalhar com isso. Então, vocês podem falar comigo sobre isso no intervalo, né, os detalhes, tá? É só o curso que eu vou fornecer, né? Aí eu proporcionaria o curso, mas assim, vocês teriam que providenciar a questão de hospedagem e tudo mais, né? Então, é só uma informaçãozinha que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês estiverem interessados, é só contactar. Mas eu precisaria que nós marcássemos isso, assim, pelo menos com 1 mês, 2 meses de antecedência, para que eu possa programar, né, a sua estada, porque eu viajo muito, eu dou palestras em vários países do mundo, então é importante marcar isso com antecedência, como eu disse, de 1 mês ou 2, para que eu possa estar lá e possamos programar uma boa sessão, né? Então, com isso, vamos agora iniciar a nossa terceira sessão. Bom, nós vimos aí uns casos nos últimos 2 dias, chegamos a alguns remédios, como identificar os sintomas, como interpretar, como converter esses sintomas em rubricas. A abordagem, como eu sempre digo, a abordagem de cada história, de cada caso, vai ser diferente de caso a caso. Em alguns casos, nós vamos perceber que vocês vão perceber que eu vou utilizar. Nem sempre nós utilizamos a mesma abordagem. A abordagem difere de caso a caso. Às vezes nós utilizamos a ajuda da matéria médica. Às vezes utilizamos o repertório como ajuda, às vezes conseguimos a ajuda da compreensão de todo o caso, chegando ao tema central do caso. E aí, combinando isso com o tema central de um remédio. Algumas pessoas usam a palavra tema, outras pessoas usam a palavra centro, mas a questão é entender o paciente, entender o remédio e aí combinar esses 2 entendimentos. Então, há diversas formas de chegar ao remédio. Nós podemos utilizar a ajuda da matéria médica,
Nós temos uma imagem de cada remédio na nossa mente, nós temos uma imagem, pegamos os sintomas dos pacientes, aí temos uma imagem na nossa cabeça, né, na nossa frente, tentamos combinar essas duas imagens, e aí chegamos ao remédio. A repertorização, pegando as rubricas do paciente, identificando, colocando essas rubricas no computador, no software de repertorização, a gente repertoriza e o remédio que aparecer, a gente usa ele. Também a questão de combinar aquela imagem do paciente com a imagem do remédio, com o tema do remédio, o centro, o core. Algumas pessoas usam a palavra core, né, que é o tema central, combinar o tema central do paciente com o tema central do remédio. Às vezes, em alguns casos, onde nós não conseguimos muitos sintomas, ou quando o paciente não fala muito, o paciente não coopera, são pacientes muito introvertidos, são indispostos a falar. Então, a gente precisa pegar algumas palavras-chave, algumas observações-chave da mente, do corpo, e aí nós combinamos essas observações-chave com as observações-chave que nós temos de outros médicos, dos nossos mestres, e aí combinamos essas observações-chave. E aí chegamos ao remédio. Essa abordagem está se tornando cada vez mais forte e cada vez mais importante devido à quantidade de casos sifilíticos que estamos vendo, mais casos sifilíticos. Vamos ver cada vez mais casos sifilíticos no futuro. Nos casos sifilíticos, às vezes a disposição original não importa. A disposição original do paciente não deve ser levada em consideração nesses casos, especialmente prescrevendo o remédio. E essas observações chaves vão ser representadas como as observações chaves da principal rubrica daquele miasma. Se for um caso sifilítico, essa observação-chave vai ser uma rubrica sifilítica importante. Se for um caso psicósico, até mesmo num caso psicósico, às vezes nós dedicamos uma rubrica sifilítica e precisamos dar importância a essa rubrica sifilítica, no caso psicósico. Então, independente da rubrica, independente do caso, a rubrica deveria ser do miasma mais perigoso. Então, podemos ter um caso sórico, por exemplo, mas com uma rubrica psicósica ou uma rubrica sifilítica. Ou podemos ter um caso psicósico com rubrica psicósica e talvez uma rubrica sifilítica. E aí, obviamente, num caso sifilítico, a gente vai pegar também a rubrica sifilítica. Então, é a definição da prescrição por substituição-chave, que é você pegar aquela rubrica importante do miasma mais perigoso, no caso. Também pelo que é chamado de PQRS ou SPQRS, são sintomas peculiares. Bom, isso é algo muito estranho. Esse cure, que é diferente da... Ou seja, algo estranho, é queer, algo estranho, sim, exatamente. Ou seja, peculiar, estranho. Aquele caso sulfur ontem, por exemplo, foi isso que utilizamos. O comportamento era bastante estranho. Um cara estranho, bizarro. Um comportamento estranho. Às vezes, uma única rubrica, uma única qualidade do paciente que atravessa todo o caso, sendo a qualidade mais importante daquele paciente, podemos utilizar isso como uma rubrica de eliminação. Então, se o paciente, digamos, tem uma qualidade de ser bastante enganador, bom, pega esse elemento enganador, essa rubrica enganadora, para descartar os outros remédios, apenas os remédios que têm enganador na rubrica e os outros são desconsiderados. Aí você, então, acrescenta as outras rubricas do caso e aí você consegue afunilar até um único remédio. O que é a rubrica que atravessa todo o caso? What is this rubric that crosses the entire case, that is throughout?
é a rubrica central ou a principal qualidade do paciente. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aquele caso que eu mostrei ano passado, aquele paciente era muito brincalhão, muito brincalhão. Essa era a rubrica principal que atravessava todo o caso. Aí nessa rubrica nós acrescentamos outras rubricas, sífilis, que no caso foi o desespero. E aí você acaba funilando. Você usa essa rubrica principal para descartar outras. Alguém que, ontem, por exemplo, aquele caso que nós tomamos do cannabis indica, qual era aquele principal tema que atravessava todo o caso, passava por todo o caso? Era tolice, comportamento tolo do paciente, completamente tolo, constantemente sorrindo e rindo sem nenhuma razão, sorrindo involuntariamente, sorrindo sobre assuntos sérios. Então, alguma qualidade do paciente que passa por todo o caso, que atravessa o caso inteiro. Essa característica subjuga todas as outras. Não seria também uma rubrica? Wouldn't it be maybe a rubric uma gradação do miasma, that todos os miasmas, would be no miasms e com intensidade mais with forte? stronger intensity in different miasms? Sim, por exemplo, ela estaria no miasma. It's a rubric that would be, for example, in the psoric miasm Com intensidade, with a estaria no certain miasma intensity, and then also present in the psychotic miasma with a different intensity, and then in the syphilitic miasm with a different intensity. Sim, exatamente isso mesmo. Você está certo. Pode ser uma rubrica que é uma qualidade que está presente em sora, em psicose e na sífilis. Eu vou mostrar um caso hoje à tarde, onde há um paciente com uma qualidade que atravessa todos os miasmas. Exatamente. Eu vou mostrar um caso hoje à tarde. Então é por isso que eu estou mostrando esse slide, para mostrar que nós temos diferentes abordagens. So let's start with a case. Ok, vamos começar com o caso. Yeah, this was a very interesting case. Esse é um caso muito interessante. Even I had to struggle with this Eu case tive for a dificuldades long, com long esse time. caso durante muito tempo. Almost 2 years it took me to find this girl's Precisei de quase remedy. 2 anos para encontrar o And remédio dessa finally, I menina was e aí able to finalmente cure eu her. consegui After 2 years of curá-la struggling with depois this de case. 2 anos lutando com esse So the caso. case of a Esse é um 10-year caso de uma young girl menina de 10 anos de who idade suffered from sofrendo very de severe um hipotiroidismo hypothyroidism, autoimune muito which grave. I found out at a later date Que eu to percebi, be eu descobri mais autoimmune tarde origin. que era autoimune em sua Her origem. anti-thyroid Os antibodies seus anticorpos shooting into the estavam sky, atacando, very high anti-thyroid estavam muito antibodies, alto. And what is called as the que é TPO, chamado de TPO, thyroid peroxidase, thyroid peroxidase. ok, o TPO, TPOs, a that peroxidase was da very tireoide, se eu não me engano, que também estava muito alto. This was her report. Aqui é o seu laudo, Start of the o treatment, exame no começo do tratamento, 2001. em 2001. Free T3 low, O T4 T3 baixo, low, T4 baixo TSH e a ultrassensibilidade, greater than 150. ultrassensibilidade de maior que 150. Yeah, and this is her anti-TPO, that is Bom, aqui antimicrosomal são antibodies. os anticorpos antimicrossomas so high, que estavam muito 866. altos, 866. Microsomal Esses and anticorpos microsomais antithyroglobulin antibodies. e antitiroglobulina, os anticorpos, esses outros anticorpos também estavam antithyroglobulin antibodies were also bastante very high. alto, antitiroglobulina's, 85,6. É uma menina de 10 anos de idade com esse tipo de comportamento da tireoide. This is her case. Aqui o caso dela. Peróxido. A 10-year-old girl Uma menina de 10 anos, suffered from severe hypothyroidism. sofrendo de hipotiroidismo grave.
Ela ganhou de 8 a 10 quilos em apenas 12 meses. Ela parou de crescer e foi detectado que primeiro detectou foi hipotireoidismo e mais tarde detectamos que era autoimune sua origem. Os problemas começaram depois de uma das suas primas morrerem num terremoto que aconteceu em Kutch, em Gujarat, em 26 de janeiro de 2000. Esse é um estado no oeste da Índia, da onde eu venho. É um estado de onde meus ancestrais vêm. Se chama Gujarat. Essa área é uma área muito famosa que tem um deserto de Kutch. Deserto na nossa língua é Haran. Então é Haran de Kutch, onde há um grande deserto, um enorme deserto. E ela vem desse estado. Uma de suas primas estava lá, e aí no dia 26 de janeiro de 2000 houve um grande terremoto e a prima dela morreu nesse terremoto. Elas tinham a mesma idade, ela também tinha uns 10 anos de idade e elas eram muito amigas. Apesar de morarem 2.000 quilômetros de distância uma da outra, elas se falavam quase todos os dias, em todas as férias, feriados, quando não tinha escola, essas meninas se encontravam e ficavam juntas. Ou a prima dela vinha para Mumbai, ou ela ia para a casa da prima e elas ficavam lá e passavam as férias juntas. Elas eram muito apegadas e durante todo o tempo, quando elas não estavam de férias, elas conversavam todos os dias no telefone. Interessante perceber que quando essa menina morreu no terremoto, milhares de pessoas morreram nesse terremoto, ela foi uma delas. A menina, quando ela leu o jornal, quando ela viu no noticiário, ouviu falar da morte da prima, e ouviu falar do terremoto. Quando ela ouviu o noticiário sobre o terremoto, a reação dela ela não teve reação nenhuma por 3 dias. Isso quer dizer que ela ficou quieta, não falou muito, ficou quieta por 3 dias. Com um estado catatônico. E aí, depois de 3 dias, ela começou a chorar. E ela chorou continuamente por 3 dias. Até agora, se alguém falar com ela sobre a prima dela, prima e irmã, ela fica triste e começa a chorar. Isso aconteceu em 2000, e agora, em 2001, que foi quando ela chegou no meu consultório, se eu falasse sobre até na tomada de casa, se eu falasse sobre a prima dela, ela começava a chorar. Quando ela assiste qualquer programa na televisão que a irmã dela gostava, a prima e irmã, ela se lembra da prima e chora. Vocês estão me acompanhando até agora? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo acompanhando o caso?
O apetite dela aumentou depois da doença, inicialmente. A sede dela reduziu, mas ela tem desejo de água gelada, água fria. A evacuação está normal. Ela tem, como eu falei, ela tem desejo por água fria, comida, alimentos fritos. Ela gosta de comida frita muito. Pão e manteiga e chocolates. Aversão a doces e sorvete. O sono dela é normal. Ela tolera o frio melhor, até no banho que ela toma, ela prefere água fria, ela não se cobre e ela não tem nenhuma queixa do sol. A sudorese, não muito, ela não sua muito. E o seu histórico passado, nada em particular, exceto que o seu peso ao nascer era muito baixo. Foi um parto normal, mas o peso ao nascer era baixo. Ela tem um histórico na família, o pai dela teve diabetes mellitus e a mãe também teve diabetes mellitus e hipertensão. Ela frequenta a escola, estava na 5ª série. Uma garota bastante laboriosa, trabalhava duro, esforçada. Ela trabalha por conta própria, ela estuda por conta própria, nunca precisa ser mandada estudar. Os pais dela nunca precisaram mandar ela estudar. As provas estão chegando, por que você não estuda? Vai terminar o dever de casa. Ela naturalmente chegava da escola, comia e imediatamente sentava-se para estudar. Ela estudava primeiro, depois ela ia fazer outras coisas. O que isso quer dizer? Diligent. Isso mesmo. Ela chora às vezes, ela chorava e queria ir para a escola quando ela ficava doente. Muito diligente, né? Até mesmo quando ela estava doente, ela queria ir para a escola. E se os pais falassem, não, você está doente, você não vai à escola, fica em casa, ela não gostava. Até quando a família saía para alguma recepção, algum evento, falava assim, não, você pode faltar a aula. Ela falava, não, eu não quero faltar a aula. E ela chorava para ir para a escola. Muito inteligente. As notas dela estão de 82% na 4ª série, né? 82% de aproveitamento. Mas o seu desempenho na primeira metade da 5ª série se deteriorou e o desempenho dela ficou em 72% de aproveitamento. E na segunda metade da 5ª série, o aproveitamento dela caiu para 66%, ou seja, 66 de 100, a média das notas. Então vocês podem ver aí uma queda no desempenho escolar dela depois do problema. Pode ser parcialmente por causa do hipotiroidismo por si só e parcialmente devido ao problema que ela enfrentou, né? O evento. Ela começou a fazer erros tolos, erros simples, enquanto ela escrevia, e a memória dela foi ficando cada vez mais fraca. Não é o fato dela não estar tentando. Ela tentava, se esforçava. A mãe, inclusive, falou isso. Que ela se senta com o livro o dia todo, o dia inteiro. Às vezes a gente precisa falar para ela, por favor, coloca os livros de lado por alguns minutos, vai descansar, vai relaxar um pouco, brincar. Ela sentava com seus livros o tempo todo e continuava estudando, mas ela não lembrava, esquecia o que ela estudava e não tinha um bom desempenho nos testes. Então a memória dela começou a ficar muito fraca. Uma criança bastante branda, que não sentia muita raiva. Mas,
Recentemente, ela começou a ficar com mais raiva, especialmente na sua irmã mais nova e em outros membros da família. Ela começou a ficar mais raivosa apenas com os membros da sua família, a sua irmã mais nova e outros membros da família. Uma garota quieta, que se enturma muito bem com qualquer um. Ela é muito quieta, mas consegue se dar bem com qualquer pessoa. Ela se enturma muito bem com qualquer pessoa, ela é bastante amigável. Ela faz amigos facilmente. Ela consegue fazer amizade até com estranhos e até com parentes menos conhecidos. Mas ela não é muito loquaz. Então, o que ela é? Introvertida ou extrovertida? Confuso, né? Bem confuso. Ela consegue fazer amizade fácil, até com pessoas não muito conhecidas, com estranhos, com parentes não conhecidos, mas ela não fala muito com eles. Ela é muito quieta. Então, tá aí meio confuso, né? Não sabemos ainda se ela é introvertida ou extrovertida. Ainda está confuso. Se a gente não conseguiu pegar, a gente não pega. Ok? O que a gente pode fazer, né? Então, ela tende a se ofender facilmente, especialmente quando alguém brinca com ela ou ridiculariza. Ela é muito religiosa. Ela vai ao templo diariamente e ela também jejua por 8 dias no ano. Ela pertence à mesma religião que eu pertenço, que se chama Janaísmo, se eu não me engano. E existem 8 dias no ano que são muito importantes para a gente. Durante esses 8 dias, geralmente no mês de agosto, nós jejuamos por 8 dias. A maior parte de nós jejua. Nós apenas tomamos água. Só bebemos água fervida por 8 dias contínuos. E essa água só pode ser bebida entre o nascer do sol e o pôr do sol, ou seja, de manhã, das 6 da manhã às 6 da tarde. Não comemos nada, nenhum alimento. Nem todos conseguem fazer isso. Muitas pessoas não conseguem fazer, tem alguns que não fazem. Alguns comem um pouquinho, mas o mínimo possível. Mas para uma menininha de 10 anos de idade, para ela conseguir fazer isso, isso mostra quão religiosa e quão sincera ela era. Ela fazia isso, ela frequentava o templo diariamente para suas orações. Uma criança muito sensível, que não conseguia ver outras pessoas com dificuldades. Quando ela vê ou ouve falar de outras pessoas em dificuldade, ela começa a chorar. Ela era muito apreensiva antes de ir à escola. E o preço da sua escola, né, que são além da escola... tutoria. Ela tinha um professor particular que chegava na escola, que ensinava ela em casa, e ela sempre se sentia um pouco apreensiva antes de ir para a escola e antes de ir para essas aulas particulares. E a mãe dela falou que ela ficava meia hora antes da escola começar, ela ficava bem apreensiva. Ela chamava todo mundo e falava, vamos logo. Me dá meu café da manhã, me dá isso, eu preciso ir para a escola. Ela ficava bem ansiosa. Ela transmitia isso para a mãe falava, calma, não se preocupa, a gente ainda tem tempo, ainda falta meia hora. Mas ela ficava muito ansiosa antes de ir para a escola. Até para as aulas particulares, para a tutoria, ela ficava muito apreensiva. Além de ser muito esforçada e inteligente, ela também ficava muito nervosa antes de um exame, antes de uma prova, apesar disso. Muito agradável, ela tem empatia com as pessoas e também ama os animais. Ela desenha muito bem, pinta muito bem, ela também gosta de dançar. E ela...
She was very good at drawing Então, and painting. ela pintava e desenhava muito She bem. also liked dancing, Também and gostava she de went for dançar e dancing classes. ela tinha aula de twice a dança week. 2 vezes por semana. She was very neat and clean and was Muito very careful limpa, of her things. muito cuidadosa com as suas She used coisas. to keep her books very neatly. Ela guardava os livros And her handwriting com was very cuidado good. e a ortografia dela era muito boa. She A is caligrafia very dela punctual. era muito boa. Ela extremamente pontual, A very apprehensive child, uma especially criança when apreensiva, she's é, going out of the especialmente house and for quando school. ela saía de casa para ir para a escola. In spite of she being very friendly, Apesar de she ser uma has pessoa only que faz one amigos very com close facilidade, friend. ela só tem uma amiga ou um amigo bem próximo. This girl who used to study on her own, now she Ela does not feel like studying at all. gostava de estudar sozinha, sem que a mãe solicitasse que ela estudasse, e agora Now ela she não quer estudar de started jeito not nenhum. liking doing her homework. E passou a não gostar de She fazer also tarefa. lost interest in Também going for perdeu dancing, interesse and nas she would aulas de just sit at dança. home and watch television. E a única coisa que ela fazia era ficar em casa assistindo televisão. She lost interest in drawing and painting also. Perdeu também o interesse em pintar, em She was desenhar. very neat and clean and very Ela careful era of her bem things, cuidadosa, bem but limpinha, now bem she throws her ordeira. things here and E there. agora ela joga as coisas para tudo quanto é canto. Nowadays, when she is sad or weeping, Hoje em dia, she quando ela does está not like to triste, be consoled, ela não gosta de ser which she used to consolada like before. como ela gostava antes. Now this girl does not like going to the Agora, temple essa menina and has deixou to be de forced gostar to do de it. ir ao templo e tinha que ser forçada a ir. On being pressured by the parents to study, Quando pressionada pelos she pais para spent estudar, hours trying to ela study, passava but she muitas cannot horas recollect or remember in her tentando estudar, examination. She cannot mas recollect não and se she cannot write. lembrava da matéria, né, durante as provas. Now she has become dependent on her Agora, mother. ela a se lot, tornou which dependente she da was mãe not bastante, before. né, uma coisa que ela não era antes. She was totally sad that she had been Ela fat ficou muito and triste had no more de interest in ter doing anything. engordado And she said she e had não given ter up mais and left interesse everything em on her fazer fate, nada. and that she E would never que again ela, look good por ter and desistido thin de like before. tudo, né, e simplesmente Said that now disse I que am nunca fat, mais I will ia never ficar become thin, bonitinha, que nunca mais ia and I will emagrecer, never look good. eu nunca mais vou ficar com uma boa She just aparência. felt like lying down without doing anything. Na realidade, o que ela queria fazer é ficar deitada sem fazer My nada. observation was, Então, a minha when I saw this observação child, era the quando eu child vi entered the essa cabin criança, smilingly. ela entrou, né, no She answered consultório most of the questions sorrindo, on her own, without respondeu the as help of the mother. perguntas espontaneamente, sem a ajuda da mãe. And this is what, as I E- showed you, the investigations that we E saw. eu vou on mostrar para 22nd of vocês January, aqui o laudo T3 médico, né, was dos less, exames. T4 was less, T3, TSH was very much high, T4, and TPO was very TSH, high, and TPO também, né, a DNA was also very high. peroxidase da tiroide e a ANA também. Is this very clear now? Isso Is está this very claro? clear? Está claro para vocês? Let's see the child. Tá, vamos ver o vídeo? This is not the child, huh? This is the case of
Esse é um caso, Trichobezoar, which I showed you. né? Nós já vimos esse caso, né, da última vez. Remember? Vocês se lembram dela? What was the remedy and what Qual was foi the o remédio? symptoms? Quais eram os sintomas? Quem lembra? Which one? Qual? Anacardium. Anacardia. Anacardium. This is the patient. Essa é a paciente. Não, peraí. É esse aqui. Neoglobulina. Exatamente. This is the child. Essa é a criança, a menina. 10-year-old girl. Uma menina de 10 anos. I'm asking her, has Eu estou her perguntando height para ela increased? se ela cresceu. The mother says A mãe falou que não, she stopped increasing. que ela parou de crescer. And I asked her, has she Aí eu lost perguntei some para weight? ela se ela tinha Mother perdido says, no, peso. she has not lost Aí weight, a mãe falou, but now não, she has ela não stopped perdeu putting peso, on mas weight. pelo menos parou de engordar. And height has increased only slightly. Ela cresceu só um pouquinho. This is in Aqui nós estamos em... our bowel movements are okay. fezes normais. Not constipated anymore. Não tem mais constipação. Observe the child. Vamos observá-la? What is this? O que é isso? What is she doing? O que ela está fazendo? I asked her about her Eu performance in the school. Perguntei para ela como é que ela estava indo na escola.
So how did you do in Aí eu your falei, school? e aí, como é que você está indo na escola? Only Ah, 55%. eu só tirei 55. Only 55%. Eu só tirei 55. What is this? O que é isso? Shy? Tímida? Acanhada? Perdão. Shy, embarrassed, or feeling bad. Acanhada, envergonhada, se sentindo mal. Feeling bad that she got so Ela less percentage. realmente está se sentindo mal But que she a didn't do nota well. foi tão baixa, né? Que ela não foi bem na prova. Yes, somebody said anxious. Sim, Why? alguém Yeah, falou nervous. ansiosa. Tá nervosa. Nervous, anxious. Nervosa, ansiosa. And we know from the history also, right? E She's também very sabemos nervous a and partir anticipation. do histórico dela, né, que ela tem esse nervosismo, essa antecipação. These fidgety movements, Esses movimentos, né, com os dedos involuntários, né, com a mão, esse tipo de gesto, a movimentação dos ombros, pôr a mão na cabeça, né, são tics, né, são formas de demonstrar nervosismo. You know why Vocês sabem poker is que called poker? porque poker se Game chama of poker, poker. né? O jogo de poker, sabe It's called a origem does dessa poker palavra? O que significa poker? Do you know what does it mean, poker? Você sabe o que significa essa palavra? De onde vem? If somebody Se alguém who's very serious que é and muito doesn't have an sério expression e on não his tem face, expressão nenhuma no what rosto, do we call him as? o que a gente chama essa pessoa? What do we say? Sabe como é que a gente chama uma pessoa que não tem expressão no rosto, que não demonstra expressão? Somebody has no expression on the face. What do we say? Vocês conhecem That he essa? has a poker Ele face. tem a cara de jogador de poker. A poker face. Então, a cara de jogador de Somebody poker é who aquela doesn't have pessoa any que expression não on the face, demonstra cannot nenhuma make out expressão. from his face Você não anything at all. pode, vamos It's dizer, pelo called as rosto, poker face. Because when pelo you rosto você play não pode poker, saber o que a you pessoa are trying está to bluff your opponent. pensando, né? Porque quando você está jogando poker, Even if you você have a tem que weaker blefar, hand, né? Apesar de you você try ter to uma show mão as if you fraca, uma have a mão very good ruim, hand and you você bet tem que fazer de more. conta que a sua mão é And you scare ótima the e você opposite tem que person to simplesmente fold. botar a aposta lá, So, no apostar expressions e on the face. aí Called as poker face. então, assim, And exactly por isso opposite que o to jogador that, de pôquer this is- tem this ter esse rosto poker, those who are inexpressivo, good poker né? players, Então, os bons jogadores de pôquer, If you see, se there's a você show in TV tem which um comes programa as na the televisão, poker championship que é of, o campeonato, USA. né, de They pôquer, have this, and then the stakes are of aí millions of as dollars. apostas são em And then milhões they de have dólares. players, Então, tem os jogadores, eles glasses usam while playing. óculos escuros para jogar. And E just when you're só playing, fica you see lá, them, sentado lá, they put a jogando. bet, and then they sit, Então, and then the opposite person is trying to E find aí out. a pessoa, o outro jogador fica querendo olhar, né, o rosto dos outros jogadores para tentar ver alguma coisa, mas o cara lá não demonstra nada. Rosto sério, impassível. This is poker face. Essa é o que é No chamado em expressions, inglês you cannot de make out cara de whether that jogador de person is pôquer. bluffing or Não really tem has a good hand. como entender, ou melhor dizendo, não tem como Why perceber se a exactly pessoa opposite tem is uma this? boa mão ou se está Nervousness, blefando. fidgety, E agora, olha essa aqui, jittery, toda se mexendo, se Feet, remexendo, hesitant. mexe com os dedos, a yes, mão, os ombros, no. sim, não. her appetite is very O much increased. O apetite aumentou. I'm asking her, all the mother, to narrate the complaints, and she's telling me her appetite was very increased when she Eu came. perguntei para a mãe, né, a questão de quais eram as queixas, aí a mãe falou, o apetite aumentou. Her height was not increasing. She was putting on weight. Ela não estava crescendo e estava engordando. She had become very angry. Ela Her anger increased. aumentou, né, a irritação dela aumentou.
What is the expression on her face? Qual a expressão no rostinho da menina? What do you say? O que a senhora quer dizer? Microfone? A senhora falou alguma coisa? Vocês falaram alguma coisa aí? Alguém? Dr. Hélio, desapontamento? No. Yes, you are nearby. Tá Sad. perto. Triste, It's tristeza. a sad child. É uma criança triste. It's not a happy child. Não It's é a uma sad criança child. feliz, é uma criança triste. The mother is telling me. I said, A how is mãe she está with me her dizendo, homework of the aí eu schoolwork? perguntei como é que ela está com a tarefa e tal. Aí a mãe falou assim, não, ela passa muito tempo fazendo a tarefa, mas não fica bom. Mas ela não está indo bem nos estudos. See this? Deu para ver? Constantly tapping, Aí, nervous, batendo, né? sad, a Nervosa, child who's not triste. performing now better in school. Uma criança que está indo When mal na asked about escola. it, she feels very bad about E it. quando eu pergunto, ela se sente mal, ela demonstra que se sente mal. I asked about the nature of the child. Eu perguntei sobre a natureza da criança, Told né, da mother, menina. tell me about her Aí nature. eu falei para a Look at mãe, this, see. me fala sobre a Moment- natureza When I da sua asked her filha. about the nature, Aí, olha, o que aconteceu? Quando eu perguntei Look at the isso, face. olha o que a menina fez. Ela virou o rosto. this is also a sign of nervousness. Esse também é um sinal de nervosismo. Suddenly she just stood up, came forward and went Aí ela, back. né, ela Involuntary se movements, they levantou, start doing all kinds of né, involuntary movements. movimentos Fidgeting. involuntários, né, se remexendo. She's very lazy, the mother says. She's become quite lazy. Preguiçosa, né? Começou a ficar preguiçosa, segundo a mãe. But she's very punctual. Mas continua before pontual, time. né? That is the Ela get chega up, até because of adiantada, anticipation. né? Por conta dessa antecipação que ela tem.
ela faz a tarefa sozinha, a mãe não precisa falar para ela fazer, ela passa muito tempo estudando, mas não consegue lembrar daquilo que estudou e, é claro, demonstrar isso nas provas. But now she likes to watch a lot of TV. Só que agora ela gosta de ficar só assistindo televisão. A mãe fala, tá bom, já assistiu demais, vamos desligar. Okay, so yes. Tá, muito bem. E aí? Vocês viram o paciente? Viram os pacientes, já tem um histórico. Neste vídeo, ela já tinha tomado o remédio? Has she taken the medicine already? Yes, the remedy? Yes, yes. Sim, já. It was in March. Foi em março, né? This is September. 6 months. 6 meses. But there is no improvement. Mas não houve melhora. Let me tell you this. É isso que eu tenho que falar para vocês. Não houve melhora. I told you I struggled 2 years. Eu falei para vocês, eu fiquei 2 anos lutando para encontrar o remédio. I'll show you the follow-up then. How she has improved. Então, eu vou mostrar agora o segmento para ver o tanto que ela melhorou. Let's então, get back to the case. Vamos voltar ao caso? So, what is it? E o que é? How o que, do que we é isso? approach the case? Como é que nós vamos abordar esse caso? How do we approach the case? Vamos lá? Como é que nós vamos We abordar have a esse caso? very nice history, isn't it? Você You tem want um to go back histórico and muito see the bom. history again? Vamos voltar para ver o histórico? Não Right? precisa? Tá bom? Yes. Anybody wants to Tá. summarize it? Alguém gostaria de fazer esse resumo? Bom, ela tinha uma She had a disposition, a previous disposition, previous nature, and with the loss of a cousin, mudou essa disposição. her disposition changed. Yes. Very good. Muito bem. Her disposition has changed. So what is her original Então, disposition and what is the changed disposition? Qual é a disposição original e qual é a nova disposição, a natureza? Ela era... Ela era uma menina diligente, estudiosa, studious, got good grades. Okay, very good. Gostava de música, She liked music, animals, arts. Yes, very good. Muito bem. She liked to dance. Yes. Depois do incidente, After the incident, she started to be more angry, more irritated with family members. deixou de ser diligente, passou a ser não diligente. Now she's not as neat, she is lazy, not diligent. Excellent. Excelente. Everybody agrees? Todo mundo concorda? Yes? Sim, Wonderful tá. summary of the whole case. Tá, vamos lá. What I would have taken half an hour and what I took Tá. 6 months to 1 year to summarize in this section and to understand. E o que eu levei 6 meses, So o que I eu levei think my 6 meses a coming 1 year is ano quite para entender successful. esse caso, o Antônio, o Dr. Crispim, This case, I'm conseguiu going to entender show- em meia hora. Enfim, To show that what mistakes isso, we do in our practice and what esse mistakes even caso, I did in my eu practice. estou This is the mostrando 2001 para case. que vocês How vejam even os at erros that que nós time I also cometemos. made mistakes. Né? Então, em 2001, né, eu também errava. To make mistake Então, is errar always human, é- but to correct it errar is é what is humano. more important. Agora, corrigir os erros, sim, é importante. Eu tenho uma But dúvida I have a que é o question seguinte, here. porque ela tinha She
had, as Dr. Crispin said, she had one disposition, one nature, and then she completely changed it. But actually, there was an incident that happened, her cousin, but there was a disease, a hypothyroidism, and I'm thinking this symptom of laziness, she wants to watch TV. She tries, she makes an effort, but her memory is not good. So up to, her investigations are very changed. So my question is exactly this. How much is this a change in disposition or symptoms of the hypothyroidism? Because you have the laziness, indolence. She studies, but her memory is not as good because, the investigation was very, the values were not good. Excelente pergunta. Então, a sua pergunta é se há uma mudança na disposição, ela ficou preguiçosa, indolente, né, menos inteligente, a memória ficou fraca. Então, isso é por causa da doença ou há uma mudança na disposição dela, na natureza dela? Tá. Então, qual é a resposta a essa pergunta? Vocês vão me dizer. Yes. This is what has to be learned in this É case. isso que nós temos que aprender, né? Okay. This is what has to be learned in É this exatamente essa a razão desse nosso aprendizado. I think that both situations contributed, the disease and the event. Yes, the disease. A doença, Yes, I agree with concordo, that. a doença, Not every hypothyroid case goes nem into this kind of symptom. todos os casos de hipotireoidismo apresentam esses sintomas. Então, vocês viram ontem um outro caso de The memory hipotireoidismo. got affected in a A different way. memória foi afetada de uma forma diferente, não foi? Totally where there Então, was so much bad memory completamente, that she could not even ela finish a sentence. não conseguia nem terminar uma frase, Here né? it Porque a is memória affected estava in a tão different ruim. way. Aqui, a memória There, foi the afetada de person uma did forma not become diferente. that lazy at all. Então, Here she e became lazy, lá naquele indolent. outro caso, aquela senhora não ficou completamente preguiçosa. E aqui sim, preguiçosa e indolente. It should not be- Então, make a person, hypothyroid will not make a hipotireoidismo person não from diligent vai to non-diligent. simplesmente transformar uma pessoa de um ser diligente para não diligente. may make you A lazy, doença but you still não vai have a fazer desire isso. to work. You Você will still vai work. ficar You com may be able to preguiça, work less. mas Your speed você might slow ainda down, vai but you will querer not become trabalhar. so lazy. Você vai So, yes, trabalhar. part of the symptoms Talvez of não tão hypothyroidism, rapidamente, and mas the vai main trabalhar. symptom of Mas hypothyroidism o here was sintoma principal do not hipotireoidismo growing in aqui height, é not falta de crescimento, ausência de putting on weight, crescimento increases in e a pessoa estava engordando, né? Aumento de peso. Quanto tempo depois? How long after the event of her cousin's death, she started to present symptoms that could be confused with hypothyroidism? Or dentro de um mês. Within a month. Um mês. This happened in, Isso aconteceu 2000, em 2000, January. em janeiro She de started, 2000. Aí ela começou, symptoms in os almost sintomas February 2000. começaram em fevereiro And when do they ano de came to me, 2000, that was e in quando February eles 2001. vieram ao meu 1 year, consultório, they had already foi put on em 10 kgs 2001. Então, em um ano, ela engordou 10 quilos. This happened in 2000 Então, January. isso aconteceu em 26 janeiro de 2000, that's when 2000, the earthquake foi took quando place. That is India's houve Republic Day. o So we terremoto, all né, remember no dia da this very, República. Nós lembramos very isso assim vividly. com clareza, And then bem, at 8 o'clock in the porque morning, às 8 horas da when manhã, our Prime né, Minister was nosso unfurling primeiro-ministro the flag estava in the capital, hasteando this a bandeira, painful incident então, happened. e aí aconteceu o More terremoto, than 10,000 então mais people de died. 10 mil pessoas morreram And this, nesse terremoto. From February Então, de 2000 to fevereiro February 2001, de 2000 a fevereiro de That's 2000, impossible. ela engordou 10 quilos. A impressão que dá My é que impression ela is that passou a she desacreditar started to em tudo, disbelieve everything, inclusive em Deus. including God. Yes. Sim, Not disbelief, não lost desacreditar. interest. Ela perdeu o interesse. Going to the temple. She E was perdeu o forced to interesse go to de the ir temple. ao templo, Before ela she was doing it forçada. willingly. E She was antes even ela fasting ia, for assim, 8 de, days. A 10 de year- espontânea, 10 por year old espontânea child was vontade. fasting for 8 Ela days, jejuava, nothing né? but Uma water, criança because of her de belief. Now 10 she did not anos, want né? to Ela go to the jejuava, temple. She did not want to e pray. agora ela não queria mais ir ao templo, não Not queria mais disbelief, but she rezar. lost total interest. Não é descrença, é simplesmente perda de interesse.
I'd like to know something that what is clear for me in this case that from her cousin death, we had triggering of the hypothyroidism, now this change of attitude 1 month afterwards. You had changes, no? But I'd like to know if in this case, this disturbance, is it valid? Because it's not a SORA case. There was a miasma change. And another thing that by observing the patient, at least for me, she looks like a boy. At least, from my point of view. She doesn't look like a girl. Because the hair is por causa do corte do cabelo? Oh, for you also too. Para mim também. Então, very good question. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ontem eu falei para vocês que nos casos sifilíticos a doença não é tão importante. Não é tão importante. Então, vamos dar importância aqui ou não. E aí, da onde vem a doença? What is the ailment from here? E aí, da onde que vem essa doença? Yes, so what is it? Então, o que é? Grief? Da dor, vem da dor, from sadness, da tristeza, from bereavement, da morte, do luto, member, né, da morte de um membro da família. What? O quê? I'm very happy. I'm very, very muito happy. Feliz, muito Please feliz. Né? Por favor, fala. I think that she got a shock. Exactly. With her cousin's death. It is an ailment from shock. É uma doença que vem de um choque. And, as I said yesterday, e como eu disse ontem, se é uma doença de miasma sórico, não deve ser tomado. E o que eu queria enfatizar é que vocês estão ficando inteligentíssimos depois dos seminários. Então, eu sei que as minhas palestras aqui, meus seminários, realmente são muito bons, porque vocês estão ficando muito perceptivos. Mas em 2001, o erro que eu fiz foi, eu tomei a doença do miasma psórico. E é um caso sifilítico. E isso é o que acontece. Qual o remédio? Qual o remédio? What is the remedy? Qual o remédio? Yes. Muitos sintomas de carcinosinho. So this is what happened. Então, isso é o que acontece. Ela é meiga, diligente, inteligente, tem uma natureza artística, se ofende com facilidade, ama os animais, a doença da dor, muito meticulosa. That is what I took. Foi o que eu tomei. Say this here. Tá, vamos ver aqui. Conscienciosa, a doença da dor, tristeza, ofende-se facilmente, dança, desejo de, compassiva, ou coisas horríveis, histórias tristes afetam, comida e bebidas, gorduras, comidas ricas. Eu administrei carcinosina, esse é o exame e esse é o segmento, depois de um mês. Esse é o segmento depois de um mês. O apetite aumentou ainda mais. O peso aumentou de 33 para 36 quilos. E a preguiça da paciente continuou a mesma. So what has happened here? Então, o que aconteceu? No, why change? What is happening here? O que aconteceu? O que isso significa? Good follow-up or bad follow-up? Um bom segmento ou não? Esse é um caso ciclosifilítico. E os gerais não melhoraram. Okay. Yeah. I thought. Eu achei. See, this is what I'm trying to now show you. Eu estou tentando mostrar a vocês o erro que eu fiz, os erros que eu fiz, para que vocês possam aprender com eles e não façam os mesmos erros. Mas eu fiz esse erro, eu achei que essa era uma gravação inicial.
o peso The aumentou, particulars, I said, okay, appetite increased. o apetite These are aumentou, main symptom, present symptoms. It is an initial é aggravation. uma agravação Patient inicial, will improve. Don't worry. e aí o paciente vai melhorar depois. Eu achei que fosse uma Because the gravação remedy inicial is que depois o fitting paciente ia absolutely melhorar, fine. porque o remédio está perfeito. Let's wait one more month. Aí vamos Okay? esperar mais um mês. So now April. Então chegamos And em I- abril, Okay, now the appetite became normal. agora o apetite voltou ao normal. The weight which O increased peso in 1 month, em another 3 um kgs, mês now only aumentou, increased by tinha just aumentado em 1 3 kg. quilos em um mês e agora aumentou só 1 quilo. The laziness is still there, A preguiça ainda está lá but the memory is e a slightly better. memória melhorou um pouquinho. So I thought, yes, I am Então eu right. pensei, ok, estou This is an certo. initial aggravation, and Essa é now a the gravação amelioration has inicial started. e agora It's 2 months. o melhoramento vai começar. So fine, let's just wait, Ok, not do vamos nothing. esperar, não vamos fazer And nada. then in July, this E is aí the em follow-up, she julho, started outro steadily acompanhamento, ela improving. começou a melhorar. Patient appetite O remained apetite normal. ficou normal. Her weight remained the O same. peso permaneceu Didn't lose weight, mesmo. but Ela she não did not perdeu gain weight peso, mas also. também não ganhou. Laziness became less. A preguiça And diminuiu see this, hypothyroid improved absolutely fine. e o hipotiroidismo, tranquilo. Somebody would have said, okay, the Alguém presented diria this case então, in the seminar. ok, Come apresentar esse on, caso nice no case of seminário. carcinosine. Muito bom, Please- excelente please clap, caso. everybody. Uma salva de Clap. aplausos. Nice case of carcinosine, right? Um Perfect excelente caso picture, de diligent, sensitive, diligente, horrible sad de stories she cannot see on the TV, she cannot, tem take algumas coisas que não dá para ver, Very mas, ou seja, o particular. caso perfeito de carcinosina. Wants to go to school on time, Ela before quer time, chegar na escola na hora, até antes da hora, nervous, antecipação, né? Nervosismo, artistic, love for gosta de animals, arte, ama os religious, animais, religiosa, dancing, gosta de dançar. everything and everything Então, is tudo fitting. está perfeito, se encaixando no carcinosina. Should I depend on these reports only? Eu devo depender apenas desses relatórios, desses exames? Não. Não What devo. should be the one that should improve? O que deveria melhorar aí? What should improve fast? O que deveria melhorar rápido? What does this indicate? O que isso indica? T3, T4 and TSH. What does this Esse indicate? T3, T4, TSH. O que isso indica? Esses resultados. What does it indicate? O que isso indica? What does it represent? O que representa? What does this represent? O que esses resultados representam? The thyroid function. Yes, but what does it Sim, represent? perfeito. Mas o que isso representa? Just the functioning of the Só o gland. funcionamento da glândula. That means it represents the sura Representa, and the então, psychosis. sora e If the psicose. functioning is normal, Se o sura, funcionamento da glândula está hypo normal, is psicose, psychosis. hipo é The psicose. functioning. O So this is only funcionamento. functioning. So Então, isso é the apenas o thyroid gland is funcionamento da functioning. glândula. A glândula But what a is tireoide happening está in this funcionando. Mas case? o que acontece nesse caso? O que está acontecendo? What is happening to a thyroid gland? O que está acontecendo com a glândula tireoide dela? Autoimmune destruction is taking place. Autoimunidade, ou seja, So destruição what should está have done acontecendo. instead O of que this? deveria What ter are the reports acontecido? which I should have asked for is Que tipo de laudo que a gente precisava the solicitar? antimicrosomal antibodies Os and the anticorpos. antithyroglobulin Os anticorpos antibodies. ANA e o outro anticorpo Those should do go laudo. down first. Eles é que deveriam This I reduzir did not primeiro. know in Isso eu não 2001. soube até being very 2001. frank about it. A questão da doença ser autoimune. Eu vou ser honesto. So I was very happy. Então, eu fiquei muito feliz com Okay, esses patient is resultados. fine. O paciente está nothing bem, doing. nada Continue the same acontecendo. Vamos continuar com o mesmo remédio. And then in December, E aí, em the dezembro, appetite decreased again. o apetite caiu, Now the reduziu de appetite novo. decreased, Agora o apetite caiu. which was increased. Estava Then aumentando, it became normal. voltou ao Now normal. it decreased. E aí, reduziu. Put on another 3 kgs of Ela weight. ganhou mais 3 Her quilos. irritability A increased. irritabilidade aumentou. Her performance in school O became resultado, even o more o bad. desempenho na escola piorou. Still nervous, makes Ainda ficava mistakes for writing. nervosa e fazia erros de And look at ortografia. it again. The thyroid function E a became função da bad tireoide se again. tornou ruim de novo. Again, the Mais uma TSH vez, went to more than 150. And her o TSH anti-TPO foi acima de went to 150 e o more anti-TPO than a mais 1000, de 1000. which was something like 800. became Estava more than 800 antes, 1000. passou para mais de This 1000. also is high. Isso também é bastante alto. So what happened here? Então, o que aconteceu aqui? Initial amelioration Uma followed melhora by inicial aggravation. acompanhada de uma agravação. My medicine made meu the thyroid remédio fez like a an tireoide- aldosterone or a thyronome to secrete Fez a the thyroid tireoide gland.
a pressionar a glândula tireoide, mas a destruição não foi interrompida. Então, meu remédio agiu como um remédio alopático. Como eu dei um exemplo. É como a questão de acelerar e frear ao mesmo tempo, né? Andar de carro pisando no freio e no acelerador. Foi isso que aconteceu. O freio ainda estava sendo pisado, ainda estava acionado. Mas eu não sabia naquela época, eu achei que, ok, não, alguma coisa aconteceu então, ela precisa de uma dose mais forte, então eu aumentei a potência para 1 M. Esses são os laudos. Viu como está ruim, mas eu achei que estava ok, é isso mesmo. E aí, vamos ver o que aconteceu depois de aumentar a potência. O apetite voltou ao normal, peso 44 quilos. Então ela ganhou mais 4 quilos. Antes era 40 quilos. E ela ficou ainda pior nos seus estudos. Baixa concentração e nenhum interesse em estudar. Apenas assistir televisão o dia inteiro. E agora eu fiquei surpreso. Falei, não, esse acompanhamento não está bom. O remédio está errado. Mas como funcionou inicialmente, houve um resultado muito bom no começo. Então isso me disse que o remédio está perto, ou seja, estamos perto aí do remédio certo. Um remédio muito próximo à carcinosina é natriumur. E o paciente agora não é diligente. Os restos dos sintomas são os mesmos, sintomas de carcinosina, sensibilidade, música melhora, amor aos animais, introvertida, reservada. Então eu prescrevi o natriumur. Então eu mudei o remédio para natriumur. Qual foi o sintoma sifilítico? What was the syphilitic symptom that you chose? Eu não sabia naquela época. Não sabia. Eu vou falar mais tarde. Então, aquilo foi em setembro. E aí, em dezembro de 2002, o apetite aumentou de novo, o peso aumentou mais 3 quilos. A raiva diminuiu. E agora o paciente está muito feliz. Por que ela está feliz? Não porque ela está indo bem na escola. O desempenho ainda piorou. Vocês viram que ela estava triste no começo, certo? Mas agora ela está muito feliz. Apesar dos resultados aí estarem ruins, né? O peso, o apetite. Então, o que aconteceu? Supressão. Mas o que aconteceu? Isso eu não entendi naquela hora. A tireoide ainda está muito ruim, ó. T3 e o TSH está acima de 150 ainda. A tireoide não está funcionando. Quando alguém que está indo tão mal na escola, que era muito sensível a isso, queria sempre melhorar, e ainda sabendo que está indo muito mal na escola, ela ficou feliz. Isso é o quê? Sífilis. Agora eu sei. Eu não sabia naquela época. Então, eu estou tentando mostrar a vocês como eu aprendi com esse caso. Eu devia ter mostrado esse caso no meu primeiro seminário, mas eu estou mostrando agora. Então eu pensei, ok, talvez o remédio precisa aumentar a potência. É isso que nós fazemos na nossa prática, todos nós.
O que eu estou mostrando a vocês é o que todos nós fazemos, porque nós não sabemos. Então a gente fica aí nos nossos dogmas, ok, o remédio funcionou um pouquinho, então vamos aumentar a potência. Talvez alguma coisa deve ter acontecido, o paciente fez alguma coisa, algum tipo de estresse, alguma interferência, talvez ela tomou algum outro remédio. A gente começa a assumir algumas coisas, fazer algumas... A gente nunca quer mudar o remédio facilmente, né? Como homeopatas, nós não queremos aceitar o fato de que estamos errados. Mas se seguimos as regras, os princípios e a bússola está me dizendo desde o primeiro dia, não, eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado, mas eu não percebi. Então, o resultado ainda é pior, o resultado está ruim ainda. E agora, ela começou com mais sintomas de hipertireoidismo, um inchaço aqui na parte superior dos olhos, o peso aumentou para 53 quilos, a concentração está fraca. E aí eu percebi então que não. Eu estou muito lento. Eu sou muito lento, eu levo tempo para entender as coisas. Eu não sou muito rápido, não sou muito inteligente como vocês, que rapidamente perceberam o problema. Então, o que estava errado aqui? O que deu errado? I think that's what we said, the miasm, because you gave her a medication according to her historic disposition, which was carcinosine, obviously. But after that, there was a change, and we needed to consider the syphilitic miasm, the symptom of the syphilitic miasm, to find the right remedy. O miasma mudou. E o que o Antônio disse também, a disposição também mudou. E eu dei um exemplo ontem, eu estava tirando nessa direção, quando o alvo já tinha mudado para aquela direção, já estava do outro lado. Eu continuei atirando na mesma direção. Obviamente, nada vai acontecer. E eu continuei prescrevendo com base no SOR e na psicose do paciente. Eu não prescrevi com base na sífilis. Essa menina me fez perceber qual era o meu erro. Isso é o que aconteceu. Houve esse artigo foi publicado no jornal, um artigo. Ela é uma atriz muito bonita da Índia, que ano passado também estava no Big Brother do Reino Unido. E ela ganhou o Big Brother na Inglaterra ano passado. O nome dela é Shilpa Shetty. Aqui é quando ela entrou na indústria cinematográfica. E aqui, depois de 15 anos, como ela está. O que aconteceu? O que aconteceu nesse período? Aqui, como ela era, original. A sobrancelha, os cabelos, os olhos. O que vocês veem nos olhos dela? Os seus lábios, o formato do seu rosto. O que é isso? Um queixo pontudo, um rosto bonito, muito afiado, né? Um nariz fino, umas sobrancelhas grossas, o cabelo, muita vitalidade, um queixo afunilado. Então, o que aconteceu agora? Cabelo liso, as sobrancelhas ficaram finas. Vocês veem vida nos olhos dela? Os olhos são as janelas. Ela tem uma expressão, quase que como se estivesse colocando um mármore, uma coisa, uma cerâmica, um brilho. Ela tem um brilho, mas
um exterior que brilha, como se tivesse um verniz. Ou seja, ela está escondendo, na verdade, a expressão. Ela tem como se estivesse passando verniz no rosto. Esse tipo de sorriso, o que é esse tipo de sorriso? É um sorriso falso, artificial, que ela precisa fazer esforço para fazer. Você tem um sorriso bonito, caloroso. Olha o sorriso dela. Olha o sorriso dela. Isso é um sorriso com coração, bonito, natural. Agora, esse sorriso... Isso aqui é mais como um sorriso sarcástico, é como se você não quisesse sorrir e você é forçado a sorrir. Bom, aqui a comparação. Olha o rosto também. O que aconteceu com o rosto dela? Ficou arredondado, o queixo dela que era afunilado, ou seja, um rosto sórico ficou cicose sifilítico, mais redondo. Até o autor do artigo de jornal não sabe o miasma, não sabe qual é o miasma. Ele colocou, oh meu Deus, oh my God, e escreveu God de um jeito bem exagerado, assim. O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Ele não sabe o nome do miasma, mas ele sabe que mudou. Ele sabe que alguma coisa mudou. Esse aqui também é um ator indiano famoso, o Govinda. Ele é um bom dançarino. Ele é um artista, uma celebridade muito famosa na Índia, muito bem sucedido. Um ator. E agora como é que ele está? Exatamente. A pergunta que nós fazemos é, esse é o mesmo cara? Olha o queixo, olha a mudança. O cabelo bonito, o rosto sórico, olha os seus olhos brilhando. A maior parte das celebridades ou das grandes personalidades sempre usam óculos escuros, é por causa disso. Até quando eles vão fazer um filme, eles estão com óculos escuros quando eles chegam no cenário. Até no cinema, eles vão para uma ópera, vão para a estreia de um filme, para uma festa, com óculos escuros. Às vezes você pensa, como eles estão conseguindo ver se eles estão usando óculos escuros? Mas eles estão querendo esconder alguma coisa, eles estão querendo esconder o seu interior, eles não querem que ninguém veja. Por causa do flash, você acha? Não. Why would they wear even inside or all the time? And see, the writer says. E o autor fala a mesma coisa, o jornalista. Você consegue acreditar que esse cara foi magro desse jeito? O seu rosto está tão diferente. O seu rosto está diferente. Nos assusta ver o que aconteceu. Ele era bonitinho e agora... Ou seja, o rosto era tão sincero na primeira foto. Deixa eu ver se consigo ler tudo que está escrito aqui. I think it's cut. Okay. I can't. It's not there. Não dá para ler tudo o que está escrito. Mas o autor escreve alguma coisa também do tipo, nossa, o que aconteceu? Ele está muito feio agora. So he became fake Sora
Ele era sora e passou para ciclo sifilítico. Qual a idade? Ele era muito jovem, tinha o quê? 20, 22? E aquela menina é a mesma coisa, agora depois de 10, 12 anos. Lógico, há sempre uma progressão natural da idade, mas não desse jeito, não assim. Então, o que deu errado? O que deu errado no nosso caso? O miasma já tinha mudado. A disposição da paciente já tinha mudado. Como a história era tão clara em relação a um remédio, que acabou subjugando nosso julgamento, pelo menos a minha opinião foi ofuscada, e eu dei o remédio considerando a disposição original, que era apenas uma disposição sorocicósica. Mr. Ambani, shouldn't you have considered, if since the beginning taken into consideration that it was an autoimmune disease? É isso que eu estou dizendo, eu não sabia que era autoimune. Não, eu não percebi que era um autoimune sifilítico. Até se eu tivesse percebido, eu achei que a imagem estava tão clara, eu já tinha descoberto tudo, eu estava descobrindo tudo, de onde a doença vinha, eu já tinha descoberto tudo. So, what if you had considered syphilitic since the beginning? What would have been the symptom? What would have been the rubric? Vou te falar. Sim, você diria. Qual seria a rubrica, então? Você me disse. Quando eu percebi que eu fiz um erro, aí eu falei, ok, aonde eu fiz o meu erro? Foi aí que eu percebi, e eu vou dizer para vocês agora quais são os sintomas que nós devemos ter considerado no começo. Aonde eu fiz o erro. Então, essa mudança no estado mental e na disposição não foi levada em consideração para a prescrição. O que mais que eu não levei em consideração? O que eu não levei em consideração na hora da prescrição? A gente pegou como que essa doença a gente considerou que a doença vinha da dor, de pesar, da tristeza. As rubricas eram todas sóricas e psicósicas. E o miasma não foi levado em consideração. A doença sórica after taking the new Só reforçando a pergunta. Just seconding her question, which is similar to mine. When we get someone with hypothyroidism, high TSH, T4 normal or low, that is already normal to ask for anti-peroxidase. Usually it is an autoimmune disease. It is generally an autoimmune disease, and we ask for the other reports, which is the case of this child. So if you knew since the beginning and had already asking for the TPO, the anti-TPO, even if he didn't have behavioral syphilitic symptoms, she was already a child with a syphilitic miasm, even before developing hypothyroidism. She was already syphilitic. Autoimmune means self-destructive, right? So it's already syphilitic. Behavior would not change. Just the way we see her is what changed. What made you realize when she became happy again? But she already had antibodies, excessive antibodies since the beginning. She was already self-destroying since the beginning. She was syphilitic since the beginning. Yeah, I know. That's what I'm saying. Sim, é isso que eu estou dizendo. Perfeito. Mas eu não percebi o que eu estou dizendo. Agora você disse algo sobre que todo caso de hipotireoidismo, você faz o teste de anticorpos e você já percebe. Não, isso não é bem verdade. Eu vou te falar porque eu tive mais de 1000 casos de hipotireoidismo. Eu tenho uma clínica especial de tireoide e a porcentagem de casos onde você encontra anti-TPO e o ATA alto é menos de 5%. Menos de 5%, de 5 a 7% que os anticorpos estão altos. Então, quando nós dizemos que todos os casos os TPOs estão altos e precisamos fazer o exame de TPO em todos os casos, não é assim. Número 2, é um hipotireoidismo
desde o começo. Mas isso que eu estou tentando dizer, eu não percebi que era sifilítico. Quando eu percebi que era sifilítico, quando eu mudei o remédio, eu ainda achei que o remédio, que a imagem que eu estava vendo, estava sendo coberta, porque eu estava cobrindo todos os sintomas, eu estava cobrindo miasma. Era o que eu achava. Estava cobrindo até o miasma. E foi isso que aconteceu quando você dá um remédio antissórico para um caso sifilítico. O que acontece é a psicose melhora, mas aí a sífilis piora. Então o paciente melhora porque a psicose caiu. Então inicialmente é uma melhoria no paciente, mas é isso que acontece em todos os casos sifilíticos, quando você prescreve apenas com base na SORA e na psicose. Você percebe que o paciente melhora inicialmente e aí depois ele volta, ele piora, na verdade, tem uma agravação pior do que antes. E a coisa fica pior. É exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Foi documentado na nossa... Está documentado no Organon também. Nós vamos ver. E aí, quando eu administrei, eu prescrevi o remédio correto em fevereiro, né, de 2002, né, eu lutei com isso, 2003, né, eu demorei 2 anos, né, para chegar ao remédio correto. Então, agora vamos ver com que rapidez eles funcionam. Então, em 4 dias, ela ficou menstruada pela primeira vez, com 12, 13 anos de idade. E o inchaço, né, do rosto diminuiu, ela era transitório, só apenas de manhã, e durava só até o início da tarde. Agora vamos ver o acompanhamento, o segmento, vamos ver como que o paciente melhorou. Aqui em junho de 2003, eu perguntei para ela, como é que você está? Ela falou, não tem mais problema. Ainda nervosa? Ainda nervosa. Sim, mas vamos ver, né, como é que está esse nervosismo. Agora a mãe fala, ela fala que ela conversa com todo mundo, ela começou a enturmar, a fazer amigos, como ela era antes. Ela começou a dançar de novo. O que ela tinha parado, né, de fazer, ela começou a dançar de novo e começou a participar de apresentações. E ela até participou de uma apresentação no palco, né? Ela dançou, né, na frente de uma plateia.
Eu falei, então tá. Aí você começou a dançar. Eu falei, por quê? Ela tá falando, porque eu estava muito gorda, as pessoas estavam rindo de mim, porque eu estava gorda demais. Então, aí são as razões dela, né? Ela não sabe que é o miasma, né? Naturalmente, que fez com que ela voltasse a dançar. Então, ela falou, não, eu comecei a dançar, eu fiz uma apresentação, ela estava com vergonha, né, de ser gorda. Sad or happy now? Tá feliz ou triste agora? Happier. Feliz? Não. Mais feliz, né? Mas ainda não está feliz. Tem um certo quê de tristeza. Mas o sorriso é mais natural, né? Ela está sorrindo mais. Melhor. Não está absolutamente normal, mas com certeza melhor. She had gone all the way up to 53. Né? Ela agora ela tinha engordado, né? E tinha chegado a 50 quilos, 53 quilos, tá? Aí agora ela tinha emagrecido, né? E agora pesava 50, né? O peso inicial tinha sido 33 quilos, depois ela engordou até 53 quilos. Agora ela emagreceu 3 quilos, então ela está com 50 quilos. What else have you observed? Que mais que vocês podem observar? What else have you observed? Mas o que vocês vão observar? O movimento dos ombros. Her shoulder movements. A little bit lower down, the head, facing up, the face facing up. I think she's coming out of this. E que o que mais que isso indica? She's coming out from introverted to extroverted. Não. A confiança, autoconfiança. A autoconfiança, tá. Esse é o ponto número 1. Mas o quê? Quais as outras mudanças? The first time, she was not happy with herself, it seemed. Sim. With her performance. Now she was looking sideways, as if trying to get her mother's approval, and now she's facing forward. So instead of lowering her head, she is raising her head. Sim. Ela não está mais. Tá. Terceira mudança. Terceira mudança. This is still there, but less. Tá. Tem esse movimentos irrequietos, né? Ainda existem, mas menos. Tá. Quem está respondendo as perguntas agora, né? Na consulta? Ela. O primeiro vídeo, ela quase não falava nada, né? Sempre a mãe
falando. Ela estava brincando com os dedos, olhando para os lados, sempre olhando para os lados. Tipo, se a mãe falava alguma coisa que a envergonhasse, ela olhava para o lado, desempenho na escola, olhava para o lado. Agora, ela está respondendo as perguntas. Aí eu falei para vocês, nas observações, da primeira vez que ela veio, ela respondeu todas as perguntas, né? Com uma ajuda, uma pequena ajuda da mãe. Agora, ela voltou a responder as perguntas, ela mesma. See, now she has not looked Agora, ela, se vocês viram, ela nem olhou para o lado. E ela está respondendo todas as perguntas. Is it okay? You still want to see her? Fine. Tá tudo bem? Chega. Tá satisfeito? Quer ver mais um pouco? Então, agora nós vimos os erros que cometemos e qual é o remédio correto para essa menina. Alguma sugestão de remédios? O que nós deveríamos dar para ela? Carcinosina, natromur, nada funcionou. Sulfur. Por quê? Qual é a rubrica sifilítica aqui? Número 1. E? Desejo. Ah, tá. Erros, né? Erros escrevendo, ou eu acho que é isso ou outra coisa? Nervosismo sensórico. Nervosismo sensórico. Então, vamos pensar? O que nós devemos tomar? Não diligente. Não conscienciosa. Anxiety of conscience. Não, ela não sente essa ansiedade de consciência. Por que você está falando ansiedade de consciência? I am supposing, because she's going badly in school and she was very embarrassed about that. Was the remorse? Não. Não, não tem. Nós não podemos tomar nada, né, que nós não temos. Talvez ela tenha se sentido... Tá, ela se sentia mal, mas ela nunca expressou isso. In the case of this embarrassment, in her speech, she's always embarrassed about speaking or when her mother talks about her. So, can you take that into consideration? Sim. Então tá, mais alguma coisa? Histeria. Hysteria? Hysteria. Hysteria? What is hysteria? O que é histeria aqui? Because she reacted very strongly when she spoke about death, you know, even isso é histeria ou outra coisa? O que é histeria? Tá, qual o significado de histeria? Exaggeration. Histeria, o que é histeria? Perda do controle. Loss of control. Yes. Sim. What? Mas para quê? Loss of control. Perda de controle de quê? Em relação a quê? Chorando? Crying? Não. Yes, Antonia is right. É uma reação exagerada. It's an exaggerated reaction to a given stimulus. Yes. It is an realmente é uma reação exagerada a estímulos normais. Então, eu tenho esse lápis. E aí, ele me machuca, por exemplo. Um alfinete, né? Me machuca.
estou sangrando, está doendo. Tá. Ou, por exemplo, você chama a atenção de uma pessoa. Por que você fez isso? Então, é uma resposta exagerada aos estímulos normais. Você repreende uma criança, ela chora um pouquinho, então tá. Mas aí alguém que exagera, né? Aí é histeria. Esse foi o erro, né? Da onde vem a doença, tá? Nós vamos ver. Vamos pensar sobre isso no intervalo, né? Tomando suco, café, vamos pensar sobre o caso e nós voltamos depois do intervalo. Muito obrigada.